Muito bem, professor Cortella, mais um episódio de A Grande Fúria do Mundo, um tema furioso e que começa com uma pergunta. Duas perguntas. Você economiza água? Eu procuro fazê-lo. Eu não tenho toda a ação mais direta nisso como uma intencionalidade consciente o tempo todo. Mas procuro fazê-lo. Tem noção do tanto que você usa de energia elétrica? Não tanto, mas já tive. Alguns lugares que a gente está, né, a partilha da água é feita com coleta de chuva, outros existe, né, a parte de aquecimento solar, mas não em todos os lugares. Você separa o lixo? Sim, separa o lixo com frequência em todos os cantos que possa estar. Aliás, em casa, Cláudio e eu separamos em 3 modalidades. O lixo que é orgânico, que será descartado junto com o restante, o lixo que é de papel e o lixo que é de vidro, que tem coisas que são perigosas. Porque no prédio onde vivo, em São Paulo, isso é feito inclusive com as cores diferentes Uhum. dos sacos. Você reutiliza embalagens? É, sem dúvida. Aliás, é quase obsessivo. Né? Quase toda pessoa da minha idade tem uma caixa que a gente guarda parafuso, guarda conector, guarda coisas de cordinha que vieram nas coisas. Você ganha uma garrafa de vinho que vem numa caixinha quadrada, você desmonta ela e vai guardando. Vai Vez no, ou outra, vai no mercado com a sua própria sacola ou pega? temos 16 sacolas, dessas que vão e voltam. Uma parte delas fica no carro, as outras ficam guardadas num armário na área de serviço. O carro eu sei que você não dirige mesmo, mas você usa. Sou usuário, né? Não adianta dizer eu não dirijo. Né? Eu sou usuário, sim. Então dá para dizer que você se considera um cidadão preocupado com a sustentabilidade. Preocupado, mas não necessariamente engajado nisso no dia a dia, exceto porque uma parte daquilo que eu falo ou escrevo também tem essa direção, né, da noção sustentável ou do meio ambiente. Eu não sou um militante da causa, nem tenho tanto conhecimento em relação a isso, mas sou um simpatizante. Né? Pois é, mais do que sustentabilidade, a nossa fúria de hoje é sobre o cuidado com o planeta, sobre o planeta, né? Esse é um tema que faz muito sentido não só pela importância que ele carrega hoje, mas principalmente pela diferença de gerações. Você é até um senhorzinho moderno nas suas preocupações. Você sabe que o conceito mais forte para mim, e ele o é mesmo na filosofia de convivência, é a ideia de simbiose. Uhum. Vida junto. Simbiose é vida junto. A relação de vida no planeta é simbiótica. Há um grande historiador britânico do século XIX chamado Arnold Toynbee. E ele tem um livro muito importante, né, sobre a biosfera. É um tema mais contemporâneo nosso. E numa das partes desse livro ele fala sobre a humanidade e a Mãe Terra. A humanidade e a Mãe Terra. Hoje se usa muito o termo, e Leonardo Boff é quem mais o difunde, o termo casa comum. O planeta como a nossa casa comum. E o Arnold Toynbee usa uma expressão que eu sempre achei sedutora. A ideia de que a Terra, isto é, o planeta, é um organismo vivo. De que a Terra é um organismo vivo como você é, eu sou e quem conosco está também. Uhum. Como é uma bactéria, como é um outro animal. E se ela é um organismo vivo, tudo que for feito de mal a ela por um hóspede vai atingir o hospedeiro. Tudo que o hóspede fizer de modo negativo, o hospedeiro vai sofrer. Uma das tendências na relação simbiótica é a expulsão daquele que faz mal. Isto é, a anulação. Mas todas as vezes que eu penso no Arnold Toynbee, eu quase que recuo fora do espaço e vejo a Terra, o planeta, pulsando de vida. Bom. Isso, em movimento, em som, em imagem. E eu fico pensando no nosso lugar dentro disso. Né? A ideia de ecologia, ela tem uma forma de preservação e de respeito à vida, né, que é muito forte, tem de sê-lo. A noção ecológica, ela se inicia com a demolição da nossa arrogância, né, da nossa petulância, da nossa ideia equivocada de que nós somos proprietários do planeta e da vida nele. E nós não somos. Nós somos apenas usuários compartilhantes. A noção de simbiose, eu dou um exemplo, Pedro, antigo, e vou retomar, né? Nós temos no nosso corpo milhões e milhões de outros seres vivos. Uhum. Você e eu agora temos na pele, na parte interna, né, dentro do quilo que é, né, todo o nosso sistema imunológico, Na boca. milhões, na boca, né, no intestino, no estômago, milhões e milhões de seres vivos. Um deles, e não é sempre visível, é o cravo.
que fica em algumas pessoas no nariz ou na orelha, onde há alguma parte mais gordurosa, ele se abriga. É um Denodex folliculorum, né? Ele fica. E ele vive ali de modo mais discreto. Se você colocar uma lente muito próxima, é quase visível alguns pontinhos mais escuros. Quando que você o tira e descarta? Quando ele incomoda. Enquanto ele está vivendo tranquilozinho, ou na tua testa, ou na minha, ou no nariz, ou no cantinho, e ele é mais forte na adolescência, porque você tem uma emissão, né, de glândulas mais presentes, e, portanto, há uma gordura maior, né, do qual ele consegue sobreviver. Mas quando que você está? Por exemplo, eu estou agora aqui, conversando contigo, no Grande Fúria do Mundo, e o meu Denodex follicular, ou os, estão calmos no meu nariz. Se eu, enquanto estou falando contigo, passar a mão e sentir uma protuberância, uma protuberância, eu não tenho a dúvida que eu vou tentar tirar. Nós estamos grudados no planeta desse modo, como um Denodex follicular. Nós vivemos nesse planeta e desse planeta. E vivemos juntos, simbiose. Nós somos cravos nesse narigão. Poderemos ser descartados se incomodarmos. Da onde vem nossa arrogância? A gente acha que isso não vai acontecer. E claro, que isso é um pensamento absolutamente suicida. Tem a ver com a arrogância do ser humano, tem a ver com o egocentrismo da gente e de a gente se achar muito importante ou que as nossas ações vão ter um impacto no planeta. Elas têm. Sim, porém, elas refletem muito mais contra nós mesmos. O planeta vai continuar. Sim, a vida é anterior a nós e nos sucederá. Essa é a frase do George Carlin que eu mais gosto, que ele diz... a Terra vai continuar bem. Nós estamos ferrados, né? A Terra já passou por maremoto, era do gelo, era das enchentes, explosões vulcânicas, movimento das placas tectônicas, né? A Pangeia se separando, meteoro que acabou com os dinossauros. A Terra continuou. Bilhões e bilhões e bilhões de anos. A gente vive só nos últimos quantos milhões? Nada, nós somos seres humanos. De fato, Homo sapiens sapiens há 40 mil anos. Homo sapiens sapiens, que é a nossa versão mais recente, 40 mil anos. Olha algo que eu lembrei agora. Você, quando dava palestras ainda em escolas, eu lembro de você ter na minha escola e eu ter visto essa palestra. Você colocava numa linha do tempo a história do planeta e o tanto dessa linha do tempo que era a humanidade. Para nós é tudo. Porque, por exemplo, embora a minha vida individual seja uma única vida, entre bilhões de vidas, e num tempo específico da história da humanidade, para mim ela é tudo. Ela é a minha vida. O que eu não posso esquecer é que, embora eu seja único, eu não sou o único. Nunca houve um Cortella antes de mim, isto é, nunca houve eu. Nunca houve Mário Sérgio Cortella, pode até ter um nome igual, mas nunca houve Mário Sérgio Cortella antes de mim e não haverá depois que eu me for. No entanto, embora eu seja único, eu não sou o único. A arrogância vem quando nós achamos não só que nós somos únicos, mas quando nós achamos que nós somos os únicos do planeta com os direitos. Até algumas décadas isso não era uma questão. Há uma pergunta antiga na filosofia, você sabe, que nos indaga o que faz transbordar um copo, a primeira gota ou a última. Claro que são todas. Que se eu tirar uma das gotas já não transborda o copo. Quando começou a poluição, a destruição? Quando nós começamos nossa ação. A questão é que até algum tempo a gente não sabia disso. E agora a gente sabe. Exemplo concreto pessoal. Eu nasci em Londrina. Minha casa, até eu ter 10 anos de idade, nas casas que vivi, eram todas de madeira. Aquela região no Brasil ali, Santa Catarina, Rio Grande, tinha casas de madeira em alta escala. Nós não tínhamos fogão a gás por um tempo de vida. E não era uma questão de pobreza ou não. Não era o caso. É porque não havia disponibilidade. E a gente usava madeira para cozinhar, para fazer casa, para fazer andaime. Isso significa que a gente ia tirando o meio ambiente. Mas nós não sabíamos o efeito que isso trazia. Hoje a gente sabe. Por isso nós não podemos simplesmente coletar sem repor. Retirar sem reviver. E a gente tem noção do equilíbrio minucioso que permite que a vida, como a gente conhece, exista. Né?
1 grau a mais nos oceanos, 1,5 grau, parece, de temperatura elevada, parece que não faz tanta diferença, só que a gente vê aí os impactos, né, globais que tem a ver justamente essa ação do homem. A diferença entre não febre e febre é 1 grau, certo? Aliás, é 1/10 de grau, mas no caso do mais perigoso, em relação ao ser humano, quando você tem que entrar em estado de alerta, é 1 grau. Quando alguém diz assim, mas subiu só 1 grau na temperatura nos últimos 50 anos, pense quando você está com 36,5 e depois você passa a 37,5. Pense na diferença em relação ao teu estado de saúde quando você está em 37,5 e vai para 38,5. Sim. Você pode ter uma convulsão, você pode ter um tipo, né, de encrenca, de turbulência muito maior. Por isso... Isso tem a ver com o aumento das marés, as chuvas cada vez mais fortes, os temporais de verão. E qual é a frase? O planeta tá louco. Não, Então, a frase é essa. A vida tá louca. Olha o tempo que louco que tá. É ciclone extratropical, é tufão. É o Ninho, Laninha. Isso. É ausência de inverno, um calor danado. As pessoas não entendem que o aquecimento global também causa frio extremo. Né? É o inverno cada vez mais rigoroso e o verão cada vez mais rigoroso. Nós não tínhamos como provar isso de um modo mais direto, porque para entender o quanto que a ação humana pode fazer mal, e está fazendo mal em algumas situações, o que não significa que a gente deixe de fazer. Nós temos que mudar o modo de fazer, é olhar a pandemia. E aí, filosoficamente falando, mal pra gente. Mal pra nós. Mal pra vida em geral e pra nós. Pra vida em geral e pra nós. No entanto, de todas as espécies que já existiram na humanidade e também ao longo do planeta Terra, 90%, 98% estão extintos. Sim. A gente não matou todos eles. Não, né? De maneira alguma. Aliás, alguns, como nós, primatas arborícolas que desceram, se tornaram hominídeos, uma parte deles desapareceu e conviveu conosco. Exato. Eu estou lembrando isso porque a única experiência mais recente que tivemos foi a pandemia. Quando a necessidade de uma parte das atividades serem cessadas, em que o encontro exigia um recolhimento maior de algumas atividades, diminuiu a poluição em vários lugares e, por outro lado, algumas espécies que estavam muito retidas passaram a voltar às cidades, aos locais. Nós tivemos uma experiência forçada em relação a isso. Isso serve de alerta. Claro que qual é a grande encrenca, né, Pedro? Quando você tem alguém que é negacionista, diz assim, isso não vai acontecer, é que não dá para esperar. Né? E para dizer se ele tem razão ou não. Alguém que negue as evidências desse momento só será contraditado ou contraditada se ela puder ter a experiência de passar o tempo em que isso acontecerá ou não. É igual quem nega o formato da Terra, né? Ou quem nega a vacina. Porque a única maneira de você dizer que não funciona ou funciona é deixar a população sem vacina e vai perecendo. Exato. Né? Em larga escala, por isso. Ou seja, de quem diz que a Terra é plana, a única possibilidade de você provar assim mais para essa pessoa ver com os próprios olhos é retirá-la da Terra, né? Tirá-la do planeta. Que é muito pouco provável. Hoje o custo está um pouco alto em relação a isso. Pode ser que em algum momento se vai fazer. Mas você levantou um ponto que é muito importante nesse tema, né, do cuidar da casa comum, porque a nossa petulância e arrogância nos leva a supor que nada vai acontecer. O exemplo que eu mais dou vale para várias coisas. Vale para a ecologia, vale para convivência, vale para a inteligência artificial. Eu, como você, viajo bastante de avião. E ontem, de novo, ao pegar um avião numa região do Brasil, voltando para São Paulo, mais uma vez eu ouvi uma fala que agora vem se tornando comum nos aviões, quando, né, o comissário-chefe de bordo diz: por favor, vamos agora passar as instruções de segurança. E agora vem a frase nova: mesmo sendo um passageiro habitual, pedimos que fique atento. Por que isso? Porque o passageiro habitual, aquele que viaja sempre, raramente presta atenção nas instruções de segurança, porque não teme mais. No começo, o primeiro voo, o segundo voo, você fica até em estado, né, de tensão. Agora, você olha para o lugar onde vai cair a máscara, será que vai cair aqui mesmo? Agora não presta atenção, porque como não aconteceu anteontem, não aconteceu o desastre ontem, a suposição é que não vai acontecer hoje. Isso é a famosa lógica do peru de Natal.
Bom, não morri dia 20, não morri dia 21, não morri dia 22, não morri dia 23, então não vou morrer. Certo? Aguarde dia 24. Ora, isso vale no cinema. Esse exemplo eu dou, digo de novo, para ecologia, inteligência artificial, coisas que a humanidade precisa tomar atenção. Você está no cinema. Na hora da penumbra, antes de começar o filme, vem as instruções de segurança. Quase ninguém presta atenção. A pessoa continua olhando o celular, conversando com outra pessoa, enquanto se diz na tela: temos extintor, saída. Olha que interessante. Se tiver um sinistro, o número de pessoas que sabe onde fica a saída de emergência é muito diminuto. Onde está um extintor de incêndio é muito diminuto, porque qual é a suposição? Não vai acontecer. E é esse equívoco que mais nos captura numa tola crença de que nada vai acontecer. Que pode deixar, nós estamos evoluindo, e usa aí equivocadamente a palavra evolução, e tudo vai dar certo. Não é assim. É só olhar a história da natureza para ver como ela, tal como o cravo incomodante, o espelhe. E você não acha que isso tem a ver com uma percepção das pessoas que está muito ligada à experiência própria? Por exemplo, é muito mais difícil você entender o aquecimento global se você mora num lugar cujo inverno é rigoroso, ou se você mora num lugar que ainda é cercado pela natureza, ainda tem uma prática que não é tão ligada às consequências do aquecimento global, ou seja, você não mora naquelas ilhas em que o nível da água está subindo e que as populações têm que ser retiradas, assim. Ou seja, a água ainda não bateu literalmente na bunda. Sim. E aí, pela percepção pessoal mesmo de cada um, você acha, tá, mas isso é uma coisa longe, meu filho que vai ver, minha filha que vai ver, ou nem isso. Não acredito, isso é coisa da mídia. Há 10 anos, na cidade de São Paulo, nós tivemos o início de algo que foi chamado de restrição hídrica, que era um nome sofisticado para escassez de água. Escassez de água. E nós não notávamos que a água poderia faltar, exceto quando ela faltou. Quando se teve que começar a fazer rodízio numa cidade desse tamanho, para que o abastecimento fosse suficiente. Naquele momento, a criatividade teve de vir à tona. Aliás, é a partir daí que algumas áreas mais centrais e com mais recurso financeiro das elites na cidade começaram a colocar na sacada dos prédios ou nas grades uma plaquinha que está até hoje. Neste prédio temos água de reuso. Porque quando você encontrava alguém lavando calçada, encontrava alguém desperdiçando água, você dizia que absurdo. Nós estamos com os reservatórios lá embaixo e alguém está fazendo isso. O argumento era, aqui é água de reuso. Eu vi uma experiência num do prédio que eu morava, que eu achei genial. Uma das águas mais usáveis para limpeza de áreas comuns e que não tem necessidade nenhuma, né, de ser água purificada, limpa, potável, é a água que sai das máquinas de lavar roupa. Ela já sai com o sabão e ela pode ser usada para aquilo. Pois bem, num prédio que eu morava, se fez todo um acordo para que a água da máquina de lavar roupa dos andares primeiro e segundo, o prédio comprou, né, grandes canos de borracha, descesse e ela era coletada em depósitos embaixo, era aquilo que era usado. Quando que se pensou nisso? Quando do aperto. A Europa, por exemplo, tem uma restrição de água. Ela tem dificuldade em abastecimento de água. Por isso, é muito comum que europeus se assustem com o fato de que nós temos descargas. 2 banhos por dia. Ou não guardemos a água usada no banho. Porque até tomar 2, 3 banhos faz parte um pouco do nosso gosto e cultura. Mas o que a gente faz com a água do banho? Por que ela não é coletada? Na Europa, eu já vi isso, e você também que morou lá existe coleta da água, a água de uso e reuso. Ninguém consegue entender, fora de alguns lugares, como é que a gente usa água potável na descarga do banheiro. Lá em Barcelona, as ruas, na Espanha, as ruas são limpas com a água do mar. Isso. Né? Que fica até meio grudenta por causa do sal, assim, depois. Mas a mangueira, o jato, ele é água do mar. Eu vou dizer algo que pode parecer um pouco estranho na descrição, mas vale. É estranho que a gente use numa descarga de um banheiro uma água que poderia ser bebida. É estranho. Certo? Claro, cá fora a questão da higiene, etc. Mas a água ali é potável. A água que está ali,
Na hora que você vai dar descarga, ela tem tanta potabilidade ou pureza quanto uma água que está na torneira. Por isso, é muito forte que a gente só vá notar que precisa quando precisa. E você usou uma expressão que é correta. Quem nota primeiro a poluição, digamos, na Amazônia ou a destruição? Quem precisa viver daquele lugar. Quem não consegue mais tirar a vida dali. Quem compra o peixe no mercado, quem vive numa outra região, vai achar que aquilo, né, tudo bem, é passageiro, logo logo eu vou embora. Quando deu o acidente lá em Brumadinho, né, que aquilo teve um impacto em todo o foz do Rio São Francisco E do Rio Doce. e do Rio Doce, né, exatamente. Aquilo caminhou como um impacto em cidades e cidades na pesca, e até hoje as pessoas têm problema com isso. E uma das coisas mais fortes disso é imaginar que, bom, tudo bem, não é comigo, porque não está me afetando. Essa ausência de ampliação da consciência ela é muito prejudicial. Uma das maiores dificuldades em lidar com ecologia e sustentabilidade é porque ela vai acontecer como negativa no próximo passo. Isto é, não é agora. Algumas pessoas até imaginam, não, mas isso não vai acontecer na minha geração. Desprezando até o que virá para as gerações seguintes. Eu chamo isso, você já viu isso num livro meu, de saque antecipado do futuro. O saque vai se gastando desde agora os recursos que serão necessários para outros momentos. Vai se gastando agora aquilo que serve para a nossa vida, esquecendo das vidas outras que virão. Nós não somos um animal necessário à vida. Mesmo que a pessoa tenha concepções religiosas em que a ideia de criação, de ser humano, tem um vínculo, né, com a fonte vital, ainda assim nós não somos um animal necessário. O planeta viveu, né, os últimos 65 milhões de anos sem nenhum primatinha, né, que tenha sido depois sobrevivente ao grande cataclisma, né, o grande meteoro, né, no Golfo do México. Nós somos muito recentes como espécie. E essa espécie ela poderá ser curta em termos de presença, porque o que são 100 mil anos? Na natureza, nada. Era aquilo que a gente falava no começo. O ser humano tá ferrado, o planeta tá bem. Mas não é obrigatório. Né? Mas é muito difícil pensar no longo prazo quando a gente não tem um projeto de humanidade, né? A gente brinca que entre os governos existem apenas um projeto de governo que compreende o mandato e não um projeto de nação. Pois bem, eu acho que o ser humano não tem um projeto de perpetuação da humanidade. Ele tem talvez um projeto de melhora da condição de vida temporária. Sim, é a lógica do aqui e agora. Hic et nunc no latim, ou cada um por si, Deus por todos. Isso é destrutivo. Mas isso tem a ver com o quê? Com o capitalismo? Olha, o capitalismo é uma das maneiras de fazê-lo, mas se você olhar a perspectiva do socialismo implantado, digamos na China, que hoje é um capitalismo de Estado, mas que na origem tinha outra percepção, a destruição ambiental era muito forte também. Porque no livro... Mas daí eu não estou dizendo o capitalismo como modelo de governo ou de organização da sociedade. Eu estou falando do capitalismo como prática global. Mas o capitalismo, enquanto prática econômica, de modo de vida econômico, em princípio ele teria que ter a sustentabilidade como um valor. Porque do contrário ele esgota a possibilidade. Mas o valor acaba sendo o acúmulo. Tá, mas esse acúmulo ele tem um limite. Uma mineradora que vá à exaustão na região onde ela está fazendo a coleta, acaba o negócio. Ela tem que ter preservação. Uma atividade de produção de papel que seja destruidora de floresta sem reposição, sem reflorestamento, acaba o negócio. Por isso ela tem que ter um limite em relação àquilo que faz. Hoje, a sustentabilidade ela é um valor também econômico. Porque, do contrário, se você reduz o número de materiais ou de matéria-prima à disposição, o número de pessoas na região, o número de consumidores, isso termina com a atividade. Nesse sentido, se olhar o capitalismo só como uma produção econômica, que ele não é, mas olhar só como um mecanismo econômico, isso. A sustentabilidade ela é algo que interessa. Mas na prática ele se destrói. O que explica o mundo ter, no início do século XX, 1 bilhão, 2
bilhões de pessoas, acho que nem isso. No quê? No início do século XX? É. Sim, por volta de 3 bilhões, 4 bilhões já. E no início do século XX? 21. 21, 7, 8, ter dobrado de tamanho nesse último século. O que explica isso? Bom, o que explica primeiro é que nós conseguimos condições científicas mais afáveis para preservar a vida. Uma coisa decisiva a partir de 1945 foi antibióticos, Sim. que não existiam. Outra coisa são condições de saneamento. Outra, a evitação, né, daquilo que é a mortalidade infantil, que reduziu de modo expressivo. A outra é uma proliferação dos alimentos disponíveis para, né, o consumo das pessoas. Tudo isso tinha uma restrição. Mas o século XX, até meados do século XX, não tinha clareza do que era hoje a questão ecológica ou ambiental. Não se tinha noção tão clara disso. Até porque o mundo com 3 bilhões de pessoas é muito diferente do mundo com 8, com 9, claro, com 10. Claro. Uma das coisas mais difíceis nesse momento é, por exemplo, os povos, os países, as nações, que se beneficiaram imensamente do uso da natureza, das florestas, dos recursos. Ou seja, o hemisfério norte. Por exemplo. E que hoje fazem todo um esforço na proteção ambiental de convencerem os países que não fizeram esse caminho e, portanto, estão ainda numa condição de pobreza maior, de que na vez deles não vai ser feito. Essa é uma Justo discussão na perigosa. minha vez. Essa é uma discussão perigosa, porque ou os países que se beneficiaram do uso das florestas, do mar, das montanhas, do carvão, ou eles estruturam coletivamente com os outros uma maneira compensatória, uma política econômica compensatória, ou será difícil dizer que nós, por exemplo, parte da elite pelo mundo afora, não no nosso país ou não só na Europa, pelo mundo afora, que podia ter carros à medida que você tivesse o dinheiro, que você podia usar o combustível fóssil em larga escala, que você diz, bom, agora vai ter que parar, tá? Na minha vez. Isso, muito difícil. O argumento usado por alguns países de que, como os povos que são ricos já fizeram, então nós temos direito agora, ele é autodestrutivo. Porque esse não é o argumento. Uhum. Não é porque você pôde fazer e ao se saber que é ruim que seja feito para qualquer pessoa, eu tenho o direito de fazer também o equivocado, porque agora é o meu momento de fazê-lo. Eu só aceitaria esse argumento se eu for uma nação que está nessa condição, se houver uma compensação em relação a isso. Financeira. Como, por exemplo, a discussão sobre a Amazônia. A Amazônia importa para o conjunto da humanidade? Sem dúvida. Sem dúvida. A Amazônia é nossa no sentido da parte brasileira dela? Sim. Ela é nossa a qualquer custo. Ela faz parte da nossa soberania. Os países querem que ela seja preservada, então é necessário que haja um financiamento da preservação e uma compensação econômica para que a gente não tenha um movimento na direção do uso da floresta. Porque se nós fôssemos seguir a evolução como fez a Europa ou como fez os países do norte, não haveria mais. Não haveria mais Amazônia. Essa desertificação... A evolução ainda é uma palavra errada, né? Sim. Porque seria o desenvolvimento econômico. Sim, porque a evolução é uma palavra que significa só mudança, não significa melhoria. Exato. Né? Doença também evolui, encrenca também, poluição também evolui. Né? Nesse sentido, a gente tem que entender que a discussão hoje, ela passa por uma perspectiva de qual é o nosso legado também. O que a gente decide? O que quero eu para os meus netos e netas? Que eles vivam num lugar poluído e irrespirável, onde haja quase que uma ressurreição, para pegar um filme antigo de um Mad Max, em que a vida no deserto, né, ou, né, a ideia de uma convivência que é sempre artificializada, em que você tem que estar em lugares que a gente vai buscar outro planeta para viver, ou a gente ajeita a nossa casa. Esta escolha não é uma escolha individual, mas ela passa por cada pessoa. Eu não posso exigir, eu, Cortella, que moro num apartamento, que tem estrutura, que não tenho restrição econômica, eu não posso exigir que quem habita num local difícil, que vai ter de viver, porque não tem outra escolha, na beira de um rio, que vai construir um barraco, que vai utilizar um material, que vai fazer o descarte do lixo, eu não posso ir lá e dizer, você não pode fazer isso. Porque o retorno será, se eu não fizer, eu pereço, eu e minha família.
Então não é uma questão de escolha. Não é uma questão de escolha. O que eu preciso eu, Cortella, que tem outra condição, é entender como é que nós contribuímos e financiamos também, por meio de tributação, as lógicas para que as pessoas tenham a não necessidade de fazer isso. E que se vai viver num local que tenha proximidade com, né, o risco ambiental, que se isso não puder ser evitável de modo imediato, que haja uma redução do dano. Vou dar um exemplo concreto. Quando eu era secretário de Educação na capital paulista, nós tínhamos várias escolas em áreas de mananciais. E isso gerava um impasse. Pelo seguinte, por lei, pela Constituição brasileira, a educação escolar é um direito subjetivo. É um direito da pessoa. Porque ela nasceu e vive aqui, ela tem direito à escolaridade. E é tarefa do poder público oferecer isso. Pois bem, por conta da não existência de uma reforma urbana, na cidade de São Paulo, uma parte da população foi viver na área de mananciais. Por exemplo, zona sul da capital paulista. Empurrada pelo crescimento da cidade. Por tudo, pela ausência de local de moradia, e foi viver à beira de mananciais. Sim, na Guarapiranga, toda a área da zona sul, ali, Parelheiros, né? Aquela região de Marciac e outros lugares. Bom, qual era a encrenca como gestor? Tinha que criar escola na região, porque tinha crianças que tinham o direito de tê-la e não poderiam não ficar escolarizáveis. Mas não podia fazer, porque se você fizer equipamento público, você fixa a população. Se você fizer um hospital, um pronto-socorro, uma unidade básica de saúde, você fixa a população num local onde não deve ter haver população. Invadido. Isso. Qual era a grande impasse que você tinha? Oferece escola e fixa, ou não oferece e faz o quê? Retira o direito constitucional, exclui. Qual era a saída? Tentar fazer projetos, e isso era feito, não só da gestão que eu estava, outros também, para que quem habitasse a região tivesse uma conduta em relação ao descarte, ao lixo, à poluição, que diminuísse imensamente o dano ambiental. A outra conversa era o título de propriedade que poderia ou não ser dado na sequência. Os urbanistas entraram nessa conversa em larga escala porque era preciso fazer com que o povo pudesse sobreviver com os direitos sociais que ele carregava. Afinal, era um cidadão, era alguém contribuinte. Uma das coisas que acontece muito rápido em áreas invadidas é que a prefeitura, o governo já dá já constrói uma forma de cobrar IPTU, de chegar, né, a energia elétrica, de fazer isso acontecer regulamentado para já ter um retorno a partir daquilo, né? Isso eu tenho uma crueldade forte, não nisso da cobrança em si, porque isso também tem, mas é não se permitir que a pessoa tenha um lugar para ela viver que seja saudável, afável, acolhedor e próximo a áreas de transporte, fazer com que ela tenha que se deslocar para as áreas da periferia social, não só geográfica, periferia social, e depois... Qual a diferença da periferia geográfica para a periferia social? A periferia geográfica são as áreas da franja externa da cidade, uma metrópole. Por exemplo, São Paulo tem como centro a Praça da Sé, até a ponta da Zona Leste são 55 quilômetros. Até a ponta da Zona Sul, que são quase 50. Não, da cidade. A partir de lá você já muda de cidade. Estou pegando só a capital. Porque ela junta com outras. Junta com as outras. Isto é, toda a conurbação, para usar o termo técnico, tudo que é conurbado com São Paulo. Ora, uma coisa é a periferia geográfica, o que está na franja, que está em volta, que está distante do centro. Outra coisa é a periferia social como condição de vida. A cidade de São Paulo, que é onde moramos, você e eu, ela tem muita gente, chega a ultrapassar 500 mil pessoas que vivem em cortiços, que são habitações coletivas, que ficam na área central. Portanto, você não vai chamar de periferia um pedaço da região da Sé, da Bela Vista, né, numa área dos Campos Elíseos, onde há uma população altamente adensada e que é vivente em cortiços. Ou em invasões. População de rua. Ou é população que vive, né, em imóveis que a ela não pertencem, que estão desocupados. As invasões. Isso é periferia social. Quando a gente pensa em periferia geográfica, a gente pensa na distância. Na periferia social, você tem que pensar mais, não na distância. Você tem que pensar mais na condição que ela tem.
Ela mora no centro da cidade, só que ela tem uma condição periférica Numa financeira, cidade como São Paulo, a gente vê algumas econômica. pessoas que fazem coleta de resíduo, que colabora imensamente, que é o catador. Catador de latinha. Catador de latinha, de lixo, etc. Tanto que Essa pessoa não pode morar longe do centro. Tanto que ao longo da minha adolescência e idade adulta, uma coisa que mudou é que a latinha, né, de alumínio, você não necessariamente joga no lixo, né? Você deixa ali e você espera o coletor passar, principalmente nos bairros que tem mais bares. Mais O Brasil é o país assim, que mais recicla lata mais de alumínio. recicla. Exato. E isso por quê? Porque a pobreza colocou pessoas a coletarem essas latas para obter meio de vida. Como trabalhadores da E como sustentabilidade. mais de 90% do custo de uma lata de alumínio é de eletricidade, cada vez que você recicla uma lata, você tem uma economia grande para a indústria. Poderia até ser por consciência social, em algumas situações o é. Mas o ponto de partida... Ou seja, acho que é bom enfatizar, só existe Ou seja, o Brasil só é um grande reciclador de alumínio porque existe a pobreza. Sim. A motivação inicial não era a proteção ambiental, é a pessoa poder sobreviver. Claro. Por que alguém passa o dia e a noite inteira puxando uma carroça, por exemplo, com os braços? Papelão, parte de ferro, de vidro. Material reciclável, ele é um material que é absolutamente necessário para que a gente não tenha, né, um gasto inútil de nova matéria-prima, mas ele só é coletado em larga escala no Brasil porque ele é uma atividade da pobreza. Ou seja, então os números de sustentabilidade ou de reciclagem, eles são um orgulho para a administração pública ou para a cidade, mas eles são pautados numa diferença social. Mas hoje grande. você já tem cooperativas em vários lugares. Sim. Você já tem grupos que lidam com o que se chama de economia solidária, que é uma proposta. Né? Alguns governos, inclusive o nacional já teve, agora voltou a ter, é uma área numa Secretaria de Economia Solidária, na qual as pessoas se associam para fazer disso uma cooperativa de negócio. E que se no ponto de partida era apenas o resultado de um desespero para ficar vivo e para que não houvesse o furto, porque algumas pessoas elas furtam, né? Não necessariamente como obrigação de vida, mas como prática econômica, furtam fiação, furtam tampas de lugares, tudo aquilo que é de metal, mas isso não é cooperativa, isso não é coleta de reciclável, isso é furto. Furto, né? cobre. Não se pode deixar nada à vista ou sem cadeados pesados, né? Da fiação mesmo do que é, porque eles são furtados. Quando você tem a estrutura de reciclagem por trabalho cooperado, ele tem uma colaboração imensa no campo da sustentabilidade. Sim. Não me importa, Pedro, no ponto de partida, se o que levou a pessoa a fazer isso era a urgência de sobrevivência. Não é que isso não me importe, não me importa a razão inicial. O que me importa é esse trabalho ser organizado, de maneira a ser cuidado, protegido, estruturado, legalizado, porque isso beneficia o conjunto da sociedade. Mas, ainda assim, os nossos índices de coleta reciclável eles são muito reduzidos, porque nem toda a estrutura, né, pública, nem toda a sociedade exige que isso seja feito. Né? E, portanto, muito do argumento é assim, eu até queria fazer a coleta, mas eu não tenho onde pôr. E é uma coisa muito engraçada, porque algumas áreas da cidade em que vivo, ela tem um adensamento de animais de estimação, que leva as pessoas a saírem todos os dias para que seu cão, por exemplo, possa fazer suas necessidades, mas ela não necessariamente sai para caminhar 100 metros até um local onde haja um posto de coleta de material reciclável. Vários condomínios, você sabe disso, já tem locais onde você pode levar o teu lixo reciclável. Nós estamos pensando nas crianças e jovens que virão, mas estamos pensando em nós também. O grande risco é a gente se habituar com o mundo apodrecido. E a gente se habitua. A gente começa a achar que tudo bem, é assim. E isso é péssimo, porque é autodestrutivo. Tem aquela frase, aquele trecho das suas palestras que você usa há bastante tempo, eu lembro, né? Da chegada em São Paulo e a gente se acostuma com o Rio Morto. O podre. Começa podre, a fazer né? parte da nossa paisagem. Num primeiro momento, a podridão da vida
Ele começa a fazer parte da paisagem, depois começa a fazer parte da gente. Da gente. E a gente começa a achar que tudo bem, é assim. Mas me parece que a discussão sobre o planeta, sobre sustentabilidade, passa pelo modelo que eu não quero só chamar de capitalismo, mas no modelo de acúmulo de riqueza. Ou seja, seria possível um supermercado com a variedade de produtos que nós temos hoje? Ou seria possível o avanço da medicina com a variedade de tratamentos que nós temos hoje em um mundo sustentável? Não, de maneira alguma. Então as coisas são... Não, elas são mal pesadas num polo. Você já viu que eu já escrevi sobre isso. Ou seja, não teríamos o que temos hoje se não fosse a destruição do planeta. Nós não teríamos o que temos se a gente não destruísse além da conta. Hoje nós não temos abundância, nós temos excesso por uma parcela da população. Excesso. Excesso. Abundância não é excesso. Abundância é suficiência. Por exemplo, eu não necessito, né, se não fosse a concorrência, a disputa, eu não necessito de tantas marcas diversas de veículos. Eu não necessito de tantas marcas do mesmo medicamento. Não é nem isso. Acho que mais visível no nosso dia a dia, quantos restaurantes rodízio de carne nós temos nessa cidade ou espalhados pelo Brasil, né? Quantos tipos, quantas prateleiras de alimentos nós temos ali com uma variedade incrível que chegam com uma qualidade inacreditável e que acabam causando também a melhora na nossa condição de vida. Assim. Não, a condição econômica da sociedade, ela cresce quando você tem mais negócios. Mas quando você tem negócios que exaurem o ambiente, a comunidade de vida, a própria natureza em geral, ele acaba sendo lucrativo agora e danoso mais adiante. Um conceito decisivo no mundo econômico tem de ser o de perenidade. Aquilo que faz com que continue. Porque se eu faço algo agora que vai só me dar a referência do momento, digamos que eu, Cortella, decida, em vez de fazer exercício diariamente, levemente, e de maneira assim, extremamente maçante para mim, mas que eu tenho que fazer, eu consumisse produtos que me deixassem, né, com shape, né, muito mais estruturado, muito mais rapidamente, qual é a condição de sustentação disso no tempo? Será que eu ingeriria algum medicamento que faz mal para mim desde que eu fique bem agora? Que eu saiba que faz mal para mim depois da manhã, mas que amanhã me deixará bem? É provável que nós façamos isso, em várias situações. A gente admite que aquilo que fará mal depois seja consumido agora, para que esse agora brilhe por ele mesmo. Viver pelo agora. Isso. Nesta hora, é evidente que uma sociedade que tem uma forma desperdiçante, né, de objetos e produtos, eu não sou avesso a que haja várias opções. O que eu sou avesso é que essas opções elas ultrapassem a capacidade nossa de sustentação em relação ao equilíbrio da vida. É porque naquele papo de que justo na minha vez não vale só para países, né? Existe também uma responsabilização a ser feita para quem são os verdadeiros agentes da poluição ou desse modelo que destrói o planeta. Por exemplo, vem lá um dado. A geladeira é responsável por tanto... A sua geladeira é responsável por tantos por cento do aquecimento global. Aí o comentário que vem embaixo. Sim, lembro muito bem do dia em que a minha geladeira invadiu a Amazônia e destruiu um tanto de árvores para criar gado. Né? Ou seja, por que a sustentabilidade, a preservação vai ser imposta aos pequenos hábitos, ao separar o lixo, ao não usar o canudo de plástico, né? Por que isso recai sobre a população e não sobre o agente que lota o supermercado, claro, em busca de um modelo econômico sustentável? Ou seja, parece que a gente criou um problema que é meio sem solução. Se der tempo, porque pode não dar tempo, né? Se der tempo, essa fúria vai ser amansada. Essa fúria da destruição. Não a fúria do planeta, porque o planeta promove a vida. Ela está aí há milhões e milhões e milhões de anos. Qualquer coisa que ameaçar essa promoção vai ser colocada fora. Nós podemos ser, não a próxima bola da vez, nós já o somos. Nós não seremos a próxima, nós somos a bola de agora.
né, nesse momento. Mais ou menos. A gente está criando. É 8 bilhões, é 9 bilhões. A gente está no. Mas e como é que é Você essa acha vida? que até o fim da sua vida você vai ver essa bola bater? Não, de maneira alguma. Só se a gente tiver uma catástrofe não imaginada. Né? No momento, não. Não tem assim. Nós tivemos o primeiro susto com a pandemia, Claro. quando se imaginava, né, que haveria uma ameaça que viria de outro lugar, do espaço, e ela veio de dentro. Nós ficamos acuados na pandemia. E parece que as pessoas, os mais estudiosos, esperavam esse momento, né? Quando tiver entrevistas do Bill Gates, do Harari, esse momento viria de dentro, né? Mas ele não veio, né? Nós somos mais tolos ou tolas do que se supunha. Que a gente tiraria grandes lições, né, do momento pandêmico. Não tiramos. Nem em relação à poluição. Volta à tua pergunta, né, ou à tua reflexão. Então é uma contradição. É uma contradição. Porque eu preciso cessar, mas não posso cessar. É que não precisa cessar. O que precisa é repartir. Só existe carência porque existe concentração. Comunista. Não é esse o termo. Poderia ser solidarista. Né? Que é um termo que se usava antes, que era o solidarismo. Durante os anos 1960 e 70, apareceu uma corrente na política, no campo da ideologia, em que se trabalhava nem a opção do capitalismo, nem a opção do socialismo, mas algo chamado solidarismo. Né, em que se teria uma concepção de solidariedade na convivência, em que não haveria a cessação da atividade econômica nem daquilo que se chama de lucro, né, seja o lucro privado, seja o lucro social, usando os dois modelos, mas, por outro lado, não haveria restrição. Isto é, a partilha seria maior, de modo que essa concentração não fosse destrutiva. E ela o é. Ou seja, uma discussão muito em pauta hoje é justificável que no nosso planeta existam bilionários? Jamais, né? Justificável significa tornou-se justo? Não, é explicável, mas não é justificável. A gente consegue olhar quais são as causas e vem uma questão forte. Se poderia dizer até que eu tenho essa questão para mim porque eu não sou um deles. Mas vou pensar de um outro modo. É muito fácil dizer que dinheiro não traz felicidade quando você tem dinheiro. Mas a minha pergunta é, para mim mesmo, se eu fosse uma dessas pessoas altamente concentradoras desse modo, não que eu não seja ao meu modo, mas desse modo expressivo, para quê? Dada a minha mortalidade, o que eu faria com tudo isso? Exceto o acúmulo de poder, exceto a ideia de sucesso e êxito, eu não conseguiria comer mais do que como, não conseguiria viajar mais do que é possível no tempo de vida e diário. Isso significa que eu entraria na área do luxo, do descarte inútil, em que para eu poder usar um diferencial, eu teria que colocar um pouco de ouro moído na carne. Eu teria que ter a maçaneta da porta do meu banheiro, toda ela banhada com um metal precioso. Eu teria que usar uma roupa, como é moda agora, do luxo discreto, né, entre os muito ricos, uma roupa que só nós sabemos, que apesar de ser um bonezinho, uma camisetinha, uma calça que parece jeans, ela custa $40 mil, $50 mil. E eu exibo nas minhas redes. E quem tem sabe o que é. Quiet luxury. Isso, exatamente. Esse luxo acalmado, né? Esse luxo mais discreto. Ele é uma maneira de uma forma de exibição entre aqueles para os quais você quer exibir. Porque de nada adianta eu exibir algo para alguém que não conhece. Até o crime conhece as coisas que são luxuosas. Aí eu dou um exemplo que você sabe, né? Eu sempre usei relógio, continuo usando o relógio que está no meu pulso agora e que eu acabo de tirar, né? Ele vale hoje, o que eu vou dizer não é demagógico, nem quero que seja, ele vale R$150. O relógio serve para mim, como esse que está comigo, e você sabe que eu sempre usei, né? Ele vale porque eu vejo nele a hora. Poderia até se perguntar, por que você não vê a hora no teu celular? Porque eu trabalho num palco, numa sala de aula, e eu preciso do relógio à mostra para poder mexer a mão para olhar. Pois bem, nunca eu posso deixar o braço do lado de fora num carro, que esse relógio nunca foi levado, porque a distância, a pessoa que vive, por exemplo, do furto ou do roubo, ela reconhece. Entre o grupo de iniciados, isso tem um valor.
A grande massa da população, se eu disser a ela que ela terá de fazer coleta seletiva, me lembra um impasse na área de educação escolar. Você cresceu, como teus irmãos, em escolas que faziam o uso de material reciclável para fazer objetos, para aprender, né? Ou seja, caixa de ovo vazia, embalagem de iogurte, né? Tudo isso servia para fazer coisinhas. Mas você tem grupos da sociedade em que isso não é algo que sobra. Isso vai ser a condição de vida para o material reciclável. Convencer pessoas para que elas tenham uma adesão, eu terei de mostrar qual será a vantagem que ela terá. E não é uma vantagem de modo pecuniário ou de modo indecente. Para eu dizer, olha, você vai abrir mão de ter um carro individual, porque isso pode ser muito poluente, eu preciso oferecer a essa pessoa um sistema de transporte eficaz. Você morou em países em que o uso do transporte individual era mais restrito. Você viveu em Barcelona há meses e meses usando metrô, ônibus, a pé, etc. Isso significa que, se você tem a oferta da condição de substituição, isso não será feito. A ideia de políticas compensatórias tem essa marca. Agora, por último, dentro dessa perspectiva, no livro Viver em Paz para Morrer em Paz, que você conhece, né, que eu escrevi há alguns anos, eu trato do tema ecologia e lembro algo. Por que a ideia ecológica ela não é tão vitoriosa no cotidiano? Porque ela não é um valor erótico. Isto é, ela não tem uma atratividade. Uma pessoa, vou usar uma expressão feia agora, uma pessoa pode ser capaz de matar para pegar um tênis ou para ela ter um posto, para ela ter uma propriedade. Portanto, aquilo tem uma eroticidade e move nela uma energia vital. Um par de tênis, uma calça, um casaco, um boné, pode ser uma coisa erótica, que isto é, que atraia, que seja sedutora. A ideia de ecologia, um carro, a ideia de ecologia ela não é erótica, porque parece que ela não tem dentro dela, né, nada que lide com o agora. Ela anuncia algo que, a frase pior é que pode ser. E eu não acho que pode ser, eu acho que será se nós não interrompermos. Mas eu queria retomar aquela ideia que você falou de solidarismo. Isso. E da questão dos bilionários, que eu também acho injustificável, né? Qual que é o caminho? Me parece que o efeito do maltrato ao planeta, dos maus tratos ao planeta, da forma como a gente destrói o meio ambiente, está ligada à evolução da nossa sociedade, que é pautada por uma diferença social muito grande. Eu não quero forçar isso como se fosse forçar uma pauta, mas me parece que essa explicação toda está interligada, né? Dos benefícios que a gente tem. E por mais que exista um sistema de transporte lá em Barcelona, ou em Paris e outros lugares da Europa, que eu me beneficiei, os muito ricos de Paris ainda têm o carro. Sim. Ainda tem o carro italiano. E poderão ter o elétrico, agora que custa milhares de euros. E vão ter o elétrico. Ou seja, o que é essa sociedade obcecada por coisas que é erótica e que não vai se preocupar com o dia de amanhã, me parece. Poderá não se preocupar, inclusive, porque uma parte grande não estará amanhã, né, como ser vivo. Poderá preocupar-se como uma dimensão ética. Ou seja, por melhor que seja o transporte público, a pessoa ainda vai querer o carro. Sim, claro. E eu sempre digo que você tem dois modos de ação ou de reação quando você tem algo que não é justo. A postura revolucionária e a postura revoltada. A revolta é diferente da postura revolucionária. Eu vou te dar um exemplo real. 6 da tarde, eu em São Paulo, na Avenida Paulista, dentro de um ônibus lotado, chovendo do lado de fora, sem ar-condicionado, com as janelas fechadas para não molhar, eu em pé, durante os 2,5 km da avenida, né, sem condição de sair e nem sentar. Eu tenho duas possibilidades. Uma atitude revoltada, que é que horror, que nojo. Um dia eu vou ganhar o suficiente para não estar aqui dentro desse nojo, desse inferno. E aí eu vou estar do lado de fora no meu carrão. Isso é revolta. Há uma outra postura, que é de mudança real. Que horror! Isso não pode acontecer.
Nós temos que ter uma organização da nossa vida para que ninguém passe por isso. A primeira alternativa é revoltada. Eu vou buscar a solução individual. A segunda, ela é coletiva. O solidarismo trabalha com a segunda percepção. Nem é ninguém nada ter e nem é alguns tudo ter. Evidentemente, você diz, é só trabalhar pelo meio. Não, é uma mudança de mentalidade. O só vai ser bom de verdade quando for bom para todo mundo. Exatamente. Aquela frase. Ou seja, clássica, se só é bom para mim, não é bom de verdade. Há uma diferença entre qualidade e privilégio. Privilégio é aquilo que tem só para mim. Légio, de lei, só privado, só para mim. Privilégio é diferente de qualidade. Qualidade de vida não é privilégio. Eu viver num lugar que tem muita disponibilidade de restaurantes, como você mencionou, será privilégio para quem pode frequentá-los. Não haverá qualidade enquanto todos não tiverem possibilidade. Aí se diz de novo, comunista! Algumas das coisas mais fortes, elas vêm para nós de algo que não é tão fácil assim, o carimbo e a flexão. Eu poderia dizer que essa percepção comunitária, não comunista, porque o comunista é uma organização ideológica, mas essa visão comunitária, solidária, ela tem um nome. Foi trazido por pessoas dentro da religião, como Jesus de Nazaré, etc., que é fraternidade. Se a gente tem uma noção fraterna, e se a gente estende a noção de fraternidade para as outras formas de vida, isto é, para o conjunto da vida, aí nós não vamos perecer. Então, o individualismo mata o planeta. A individualidade é importante, mas o individualismo liquida. Uma das coisas mais fortes é que nós, como espécie, só sobrevivemos porque nós fomos capazes de cooperar, de colaborar. Aquilo que se chama de homem primitivo, em alguns lugares, aquela pessoa que parece que era ogra, né, que estava dentro da caverna, ela só sobreviveu porque ela conseguiu cooperar. Como espécie individual, nós somos absolutamente frágeis. Nós só temos potência porque nós nos juntamos. Por isso, a regra jamais, né, pode ser cada um por si, Deus por todos. Quando ela degrada. E é isso que nós estamos fazendo. E é necessário. Aí quando aparece uma menina, né, lá no mundo escandinavo, e começa a dizer, presta atenção. A gritar. Isso, a gritar, você está vendo? É mimimi, essa menina é porque ela tem tudo. Não, faz um bem chamar nossa atenção. Faz um bem dizer, acordem. Diz assim, mas ela tem de tudo, não tem importância. Não me importa. Quem é ela para falar, né? Quem é ela? Ela não sabe o que é viver aqui no meio da favela? Não, ela não sabe. Mas ela sabe que não é correto que se viva desse modo. Tanto que ela utiliza uma parte da vida dela para que isso tenha lugar. Por isso, né, é bom prestar atenção. É bom trazer a ideia de solidariedade, a ideia de fraternidade, para pensar a ecologia. A casa comum, como diz Leonardo Boff. E dentro do nosso mundo mais diretamente, o mundo corporativo, a pauta que está na moda e que tem sido uma agenda de todas as empresas é o ESG. Sim, ainda bem. Porque se você lida com sustentabilidade, lida com a ideia de, né, governança. Trabalha-se ali fortemente. E meio ambiente, environment. Você trabalha com isso, isso é importante. Pode dizer, mas a indústria, o negócio, ela tem interesse nisso porque ela ganha. Ainda bem. Eu posso aproveitar o interesse como ponto de partida e chegar a algo que é positivo para todas as pessoas. É mais ou menos como gente que faz doação para aparecer. Ótimo. Se for esse o começo, né, ainda bem. Se o resultado ele puder ser positivo, e se isso puder inspirar as outras pessoas a fazerem, não por mero interesse, mas por, né, e uma imitação positiva, melhor ainda. Você sabe que eu tive uma reflexão semana passada, porque eu fui chamado para divulgar um dia em que uma grande cadeia de restaurantes promove a venda de um sanduíche específico e toda a renda desse dia vai para instituições que promovem a educação, no caso. E aí eu fiquei pensando, poxa, é uma grande corporação, né? É aquilo tudo que a gente entende como uma entidade do mal, porque promove uma alimentação que não é saudável, promove o
o consumismo, ou enfim, ou então existe todos os dias do ano para eles fazerem, né? Ele lucra se você vai comer aquele sanduíche, lucra vendendo a batata, vendendo o sanduíche, mas existe esse dia, né? E por mais que a empresa o faça para parecer bem perante seus consumidores e perante o mundo, existe o benefício desse dia. Então vamos aproveitar esse dia. É isso que você está falando. Parte-se O que eu estou desse dizendo é momento. que o benefício, ele não anula o malefício. Exato. Ele não anula. Mas se eu utilizo a ideia do dia do benefício como sendo inspiradora para que esse benefício seja mais perene, e se eu tenho consciência que esse benefício não pode ser só eventual, ele não pode ser só propagandístico, ele não pode ser só evanescente naquele momento, porque senão ele é cínico, é mais ou menos como eu dizer, nós somos uma empresa sustentável, nossas motosserras são feitas de material reciclável. Certo? É claro que o cinismo é a coisa mais perigosa. Se eu entendo que uma campanha, um dia, né, um movimento, ele não é cínico, ele é uma lembrança que ajuda a espalhar-se, aí eu tenho adesão. Se eu perceber que é cínico, seja lá o nome que tiver, claro que não. Aí é mero fingimento, é mero uso e aproveitamento. Agora, para eu terminar aquilo que me cabe, eu digo sempre e insisto, algumas coisas na vida é melhor começar cedo antes que seja tarde. Essa é uma delas. Essa é uma fúria que só será domada se nós tivermos humildade, capacidade de organização coletiva e solidariedade. Do contrário, ficaremos na memória e no pó, né, da natureza, como nós encontramos hoje dinossauros ou em forma de pássaros, ou aqueles poderosos como museu, fósseis, estão por aí. Tomara que quem escuta a Grande Fúria do Mundo saia desse papo com uma sementinha de solidariedade. Para a sementinha crescer, o terreno tem que ser fértil e tem que ter gosto, né, de cuidar disso. Cuidar. Cuidado com o descuido.